relevantes de destacar. Dr. Salles, gostaria de ouvir. Bem, eu acho que o Dr. Muscari salientou com muita propriedade os 3 principais pontos que trazem alguma mudança para o sistema. Eu até diria o seguinte, que essa reforma, na verdade, ela vem atender a uma necessidade sistêmica do sistema processual, que é responder a uma coisa que muitas vezes causava muita perplexidade ao cidadão comum. Quer dizer, é a história do, puxa, eu já levei, o juiz sentenciou, o juiz determinou que se me pagasse alguma coisa, por exemplo, e eu preciso ainda promover um novo processo, promover um processo de execução. Quer dizer, isso, de fato, não fazia sentido, não fazia sentido lógico, isso é uma herança histórica do direito romano, que de fato não se justificava. Então, assim, veja, enquanto coerência, enquanto lógica do sistema, eu acho que essa reforma é muito importante, porque ela vem dar uma mensagem muito simples, e que em outros países fica muito clara, que é o juiz decide, é para ser cumprido. É para ser cumprido e é para ser cumprido com a maior imediatidade possível. Então, aí, realmente, a importância dessa multa. Quer dizer, essa multa significa o quê? Se o devedor não pagar voluntariamente, se ele precisar ser provocado para fazê-lo após 15 dias, ele pagará mais, pagará com 10% a mais. Qual que é a ideia? É um incentivo ao cumprimento voluntário. É o cumprimento voluntário. Apenas o que me preocupa nisso tudo é o fato de que as respostas processuais, que eu acho muito bem organizadas e processualmente bastante adequadas, não sei se na prática, efetivamente, vão resultar para o cidadão um resultado muito concreto. Por quê? Porque o problema hoje da execução, o problema da efetividade dos mecanismos de execução no processo civil, são exatamente daquele devedor que não quer pagar, daquele devedor que se omite, que se omitir a citação e que omite bens e que muitas vezes delapida seu próprio patrimônio ou oculta esse patrimônio para não fazer o pagamento. Para esse devedor, a resposta não é suficiente, porque se ele não pretende pagar nem o principal, nem o 100%, não vai pagar o 110%. Então, aí eu acho ainda falta para o sistema processual, eu diria até mais, falta para o sistema obrigacional brasileiro criar mecanismos mais hábeis de localização e de preservação do patrimônio do devedor para que se possa alcançar um resultado efetivo na execução. De que forma seria isso, doutor? Como é que o sistema jurídico poderia criar algum outro mecanismo de acautelar esses bens do devedor? Veja, um mecanismo que me parece bastante importante no sentido de dotar uma efetividade, e é um mecanismo que passou ao largo, que não é dessas reformas processuais, o doutor Muscari pode falar talvez melhor do que eu dele, que é a penhora online. Quer dizer, a possibilidade de, por determinação do juiz, se bloquear, através de um procedimento informatizado, haveres numerário do devedor em conta bancária. Quer dizer, veja, por esse meio eu localizo e eu, a partir da ordem judicial, através de um sistema informatizado, eu já bloqueio os valores devidos. Veja, esse é um mecanismo muito interessante. Outros mecanismos vêm sendo utilizados também parajudicialmente, como, por exemplo, cadastro de maus pagadores, que algumas vezes atuam até com algum exagero, com alguma desconsideração ao consumidor, mas que servem muitas vezes para criar um certo mecanismo de intimidação, um certo mecanismo propulsor para que o devedor cumpra voluntariamente as suas obrigações. Então, veja, me parece que o que é importante no sistema processual, e talvez nisso a reforma ainda seja tímida, é você criar mecanismos para que a execução não seja necessária. No fundo, o que eu costumo dizer, o bom processo de execução é aquele que não precisa ser utilizado, aquele que possui mecanismos de coerção, possui mecanismos de dissuasão tais que o próprio devedor, uma vez
em face da hipótese de ser processado, ele mesmo voluntariamente cumpra. E esse é o sentido, me parece, dessa determinação fundamental, que é essa questão da multa pelo não cumprimento voluntário. Então, veja, precisaria, na verdade, se reordenar o sistema. E existe um artigo no Código de Processo Civil, por exemplo, que é o artigo 620, que diz que a execução deverá se proceder pelo modo menos gravoso ao devedor. Veja, nós precisávamos inverter, na verdade, essa lógica. Talvez para o devedor, para o mal pagador, para aquele devedor que não cumpre voluntariamente sua obrigação, nós deveríamos talvez patrocinar a execução pelo meio mais gravoso. Se ele assume não pagar uma obrigação, ainda mais uma obrigação reconhecida judicialmente, é justo que ele encare o meio mais gravoso, não o menos gravoso. Então, na verdade, me parece que o nosso processo de execução precisaria passar por uma remodelagem para torná-lo muito mais garantista do direito do credor do que protetor de direitos do devedor. Como de alguma forma, a reforma do processo de execução de sentença caminhou para isso. Doutores, eu vou pedir licença para os senhores. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, discutindo hoje a nova execução civil com 2 especialistas no assunto. Doutor Marco, no bloco anterior, o doutor Carlos afirmava de uma introdução de uma nova ferramenta e que o senhor teria um pouco mais de conhecimento, que seria a Bacen Jude. Afinal, o que significa isso? Pois bem, Luciano, o sistema Bacen Jude, vulgarmente conhecido como penhora online, ele nasceu de uma parceria entre o Banco Central do Brasil e o Superior Tribunal de Justiça, quando respondiam por esses 2 organismos o ministro Paulo Costa Leite, pelo STJ, e o presidente Armínio Fraga, pelo Banco Central do Brasil. E, fundamentalmente, é uma ferramenta tecnológica que permite ao juiz, lá do seu gabinete, no fórum, ou eventualmente até de sua residência, permite que o juiz, num teclado de computador, insira o CPF do executado ou o CNPJ, se tratar de pessoa jurídica, e que ele, em pouquíssimo tempo, falo em tempo real, ele consiga bloquear ativos financeiros daquele devedor. Qual era a dificuldade grande que nós tínhamos até a utilização desse sistema, que infelizmente ainda não é fortemente difundido na Justiça do Estado? A dificuldade é que quando nós ordenávamos o bloqueio de ativos, a comunicação às instituições financeiras se dava por papel. Então nós expedíamos um ofício ao Banco Central que se incumbia de difundir esta ordem às mais de 200 instituições financeiras do país. Pois bem, desnecessário dizer que nesse ínterim, o devedor, sempre muito atento aos lances do processo, quando lhe convém, ele ia lá e dilapidava a conta. Então, todas estas ordens, ou boa parte delas, se frustrava quando nós esbarrávamos numa conta zerada, quando não negativa. Agora a situação é diferente. Agora o juiz, ao ordenar a penhora de numerário, o que é que ele faz? Ele mesmo já toma providência para que, online, isto se faça em pouquíssimo tempo, sem que o executado tenha possibilidade de se articular e zerar as contas de que é titular. Os juízes no estado de São Paulo, e é onde eu tenho mais familiaridade, eles estão autorizados a cadastrar suas senhas desde janeiro de 2004. Logo que o então presidente Luiz Tâmara tomou posse, ele determinou a elaboração de um comunicado para todos os juízes do Estado, dizendo que eles estavam autorizados a cadastrar senhas. Esse cadastramento pode ser pessoal, com os juízes indo ao Tribunal de Justiça, e pode ser também à distância, via ofício, de maneira que os colegas do interior, às vezes muito distante, não precisam nem perder um dia de trabalho para ir ao tribunal. É possível fazer-se esse cadastramento por ofício. E a partir daí libera-se uma senha ao magistrado, e o magistrado, então, pode lançar mão desta ferramenta. Eu percebo, muitas vezes, que cidadãos, as partes interessadas, e até mesmo alguns advogados, embora tenham ouvido falar desse sistema, não sabem como proceder para lançar mão dele.
Pois bem, o caminho é justamente peticionar ao juiz do processo de execução para que ele, juiz, utilize essa ferramenta.